Beleza. Vamos lá. Pessoal, então sejam bem-vindos. Meu nome é Elber, sou professor do WM Concursos. Hoje nós iremos trabalhar aí Instrução de Corregedoria 02/2014. Professor, o que vem trabalhar essa instrução? Vem para analisar as atividades de Polícia Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, né? Então nós vamos ver, nas aulas anteriores nós estudamos a Instrução de Corregedoria Conjunta 01, né, que trata das atividades disciplinares, né? Nós vimos lá alguns conceitos, algumas explicações acerca das transgressões do Código de Ética, né, das transgressões graves, médias e leves. Trouxemos algumas particularidades do mapa, né, questão da situação da memória, do documento de inteligência, vimos também a questão de licença, dispensa, a situação da abertura de armários, né, e citar a instrução de corregedoria 01. Agora vamos trabalhar a instrução conjunta de corregedorias, né, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro Militar, 02, tá joia? Então vamos lá, então vamos trabalhar algumas particularidades. Lembrando que aqui, tá, gente, as instruções de corregedoria nada mais vem para esclarecer, né, algumas particularidades, tanto aqui, quando nós vimos na 01, do Código de Ética, do mapa, e aqui, mais ainda, vai trazer questões, esclarecimentos, as regras jurídicas, né, principalmente envolvendo o Código de Ética, envolvendo agora mais, né, precisamente, o Código Penal Militar, e o Código de Processo Penal Militar, né? As providências, né, da autoridade de polícia judiciária militar, né? Nós vamos ver, né, as questões lá, por exemplo, se eu tenho o militar pratica um crime, dependendo do tipo de crime, vai ser um tipo de endereçamento, o tipo de autoridade que vai ser o responsável, né? Por exemplo, se um militar nosso que comete um crime comum, teve uma briga familiar lá, Maria da Penha. Se é um crime comum, se é um crime que ele não está de serviço, não está agindo em zona função, se é no ambiente estritamente doméstico, é um crime comum como qualquer outro cidadão. Então, ele vai ser conduzido para a delegacia de polícia, vai lavrar o auto, mas só que ele tem prerrogativa, né? Ele não cumpre medida cautelar, uma prisão preventiva, temporária, na delegacia, né? Ele não tem, a gente tem essa prerrogativa, né, de ser recolhido ao aquartelamento. Então, crime comum, endereçamento, né? Já para abrir o raciocínio de vocês aí, para a gente ter esse raciocínio, só para lembrar, muitas coisas o senhor já trabalha isso na prática, né? O senhor já desenvolve isso na prática, só para a gente relembrar, né? Que se tem um parte de crime comum, delegado de polícia. Agora, se tem um crime militar, né? Sendo ele um crime próprio, um crime impróprio, é um crime próprio, por exemplo, aquele cujo amoldamento está somente no Código Penal Militar, e, no caso, em âmbito estadual, somente é praticado por militar, né? Porque em âmbito estadual, civil não comete crime militar. Em âmbito estadual, não. Federal tem outras particularidades, né? Que há essa possibilidade de cometimento civil, né? Mas no caso estadual, não. Estadual é só militar, comete crime militar. Então, os crimes próprios, gente, é aquele cuja conduta praticada por militar somente está moldado no Código Penal Militar, né? Por exemplo, motim, deserção, conspiração, violência contra o superior. Então, esses são esses crimes que tá moldados, tal conduta, somente no Código Penal Militar. Então, tanto crime comum, crime próprio, né, o impróprio, cujo amoldamento também está em outro Código Penal, por exemplo, na verdade, no outro Código, por exemplo, Código Penal, o homicídio, né, é crime impróprio. Nós iremos ver isso, né, que tanto está previsto no Código Penal comum, tanto está previsto no Código Penal Militar. Então, se o militar, ele comete um crime militar, as competências de investigação, de auto de prisão em flagrante delito, compete à autoridade, polícia judiciária militar, né? Então, o tenente-coronel comandando a unidade militar, ele tem essa competência para tomar essas providências relacionadas, né, no crime militar. E o endereçamento é a ele, né? E nós vamos ver, né? Nós temos a situação da investigação. Se é crime comum, quem comete investigar é o delegado de polícias. Noutra vertente, se eu tenho um crime militar, quem tem competência de investigar é a autoridade de polícia judiciária militar, tenente-coronel, comandante da unidade, né? Então, essas particularidades nós iremos ver. Outra coisa, processamento, julgamento do processo off-law, o devido processo. Se eu tenho um crime comum, o processo é na justiça comum. Se eu tenho um crime militar, né, a regra que o devido processo seja na justiça militar. Por que eu falei a regra? Porque daí nós temos uma exceção dos crimes dolosos praticados por militar contra civil, né? Então, se tem um homicídio, no caso inteiro, praticado por militar, relacionado no estrito cumprimento do dever legal, agindo em razão da função, não vai ser julgado no estado na justiça militar, mesmo que seja crime militar, porque está de serviço, está agindo em razão da função, é crime militar, né?
Mas esse devido processo vai ser julgado na justiça comum do tribunal do júri. Então, nós temos uma exceção no caso do processo. No caso do inquérito, da investigação, o caráter investigatório, inquisitorial, preparatório, que é o inquérito, aí não tem exceção. Todos os crimes praticados por militares, né, vão ser investigados por nós, pela autoridade, por judiciário militar, né? Nós temos atividade castrense nessa situação. Aí não tem exceção. A exceção é do devido processo, né, o julgamento, nessas circunstâncias do crime doloso praticado por militar contra civil, o homicídio. Então, o militar pratica um homicídio, né, de serviço contra, ou agindo nessa função, contra o civil, vai ser para o tribunal do júri. Mesmo assim, quem irá investigar somos nós, né? Então, é interessante, nós iremos ver isso aí durante a aula, tá? Já então, só estou começando a abrir um pouco a mente dos senhores. Então, é esse o raciocínio que os senhores têm que ter. Se eu tenho, no caso em tela, né, o crime comum, interessamento, delegado de polícia, justiça comum. Se eu tenho um crime militar, né, vai ser o quê? Vai ser investigação, vai ser realizada pela autoridade judiciária militar, por meio do IPM, né, autoridade delegante, ele vai delegar isso a um oficial, né, oficial subalterno ou intermediário, às vezes mesmo, dependendo da situação, oficial superior, que vai fazer, no caso em tela, a lavratura do APF ou né, a seu encarregado, né, autoridade delegada do IPM. Então, no caso em tela, a autoridade delegante vai delegar isso à autoridade delegada. Nós iremos ver isso aí. Tá joia? Então, só começar a gente contextualizar um pouco aí da discussão de corregedoria conjunta, né, de corregedoria 02. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos ver os artigos principais da prova. Vamos lá. Que pode cair na prova. Isso aqui, gente, cai na prova com certeza, tá? E só já destacando, geralmente é duas questões, tanto da instrução conjunta 01, tanto da instrução conjunta 02. Então, aqui nós temos 4 questões. A 01 e a 02, 4 questões. Então, gente, faça o exercício, bateria de exercício, já tem material para vocês aí treinarem. Treinem, né? Igual eu falo. 30 vezes tem que ler ao dia, ao nascer, ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Tá joia? Então, vamos lá. Então, as notícias lá relacionadas, artigo 1º. As notícias relacionadas a infrações penais militares, tá vendo? Serão investigadas em regra pela autoridade de polícia judiciária militar com atribuição sob circunscrição do fato. Então, a primeira informação a gente quer destacar. Se o militar comete um crime em certa região, às vezes ele não é daquela região, mas quem é a autoridade competente para apurar, via de regra, é a autoridade do local dos fatos. Está previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal Militar, na linha A. Olha lá. O inquérito é iniciado mediante portaria de ofício pela autoridade militar, em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido, olha lá, vamos até grifar aqui, ó, comando, haja ocorrido a infração penal. Então, no caso em tela, gente, via de regra, quem que vai apurar, né, o crime lá militar praticado por algum militar do Estado de Minas Gerais? Vai ser, via de regra, o comandante do local sob jurisdição daquele território. Vamos dar um exemplo. O militar, por exemplo, lá do 22º Batalhão, ele comete um crime na região do 13º Batalhão. Então, quem que é a autoridade competente para investigar, às vezes mesmo lavrar o APF? Via de regra, é o comandante do 13º Batalhão, ou seja, do local aonde ocorreu o fato. Então, se o militar ele pertence à unidade do 22, mas ele cometeu um crime na área, em local sob jurisdição do 13º, então o comandante do 13º, via de regra, ele é autoridade judiciária competente para a lavratura do auto e o ato investigatório inquisitorial, que é o ato do IPM. Tá joia? Por que eu estou falando via de regra, pessoal? Porque nós temos exceções, nós iremos ver. Olha lá, ó. Mesmo que essa envolva militares de comandos intermediários distintos, na condição de autores, coautores ou partícipes. Então, via de regra, pessoal, é o comandante do local. Tá joia? Nós iremos ver daqui a pouco as exceções. Nós iremos ver a exceção. Beleza? Primeiro, vamos destacar alguns pontos importantes que a norma vem esclarecer para nós, né? Olha lá, o que é o primeiro, o que é o crime militar, né? Na esfera estadual. Olha lá. Porque, olha que interessante, nós estamos fazendo uma dicotomia aqui. Nós estamos fazendo uma separação. Porque eu tenho crime militar na esfera federal e eu tenho um crime militar na esfera estadual, né? Então, no caso interno, na esfera estadual, né, é diferente. Né? Nós temos a particularidade prevista, né, na Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 4º e 5º, que traz essa diferença. Na esfera estadual,
Quem comete crime militar é só militar. Civil não comete crime militar na esfera estadual. Então, vamos lá. Olha lá. Crime militar na esfera estadual é todo fato típico, né? Ou seja, houve um amoldamento da conduta numa tipicidade, né? Lá no Código Penal Militar, ou nós vamos ver legislação extravagante, antijurídico, ou seja, está violando o ordenamento jurídico, e culpável, ou seja, um certo grau de reprovabilidade. Né? Aquela conduta dele é reprovável e vai ter a sua punição. Né? Então, é um fato típico, antijurídico e culpável. A gente chama esse conceito analítico de crime, né? De natureza militar, praticado por militar. Então, crime militar no âmbito estadual, a gente é praticado somente por militar. Cuidado, que lá na prova põe que é por militar e civil. Não, civil é somente em âmbito federal. Em âmbito estadual é só praticado por militar. Tá joia? Olha lá. E quais situações? Em situações previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, nós iremos ver, combinado com o tipo ilícito da parte especial. Então, o crime militar, pessoal, é aquele cuja a conduta é praticada por militar, né? Cujo mudamento está lá conforme o artigo 9º, a questão de ser militar da ativa, ser um militar da reserva, ou reformado, né? Lembrando que nós não temos mais essa figura do assemelhado, tá joia? Né? Combinado com o tipo ilícito da parte especial, ou seja, de fato, onde estão os crimes, execução, né, motim, revolta, e vai. Olha lá, especificado na parte especial do mesmo diploma, né, do Código Penal Militar, que atenta contra o dever militar e os valores da instituição. Então, essa é a ideia do crime militar. Mas lembrando que aqui, gente, é muito mais esse conceito hoje, né? Porque não é só o crime militar praticado na parte especial do Código Penal Militar, mas também legislação extravagante, né? Então, esse conceito está um pouco aqui desatualizado, porque nós tivemos uma mudança aí, né? Em 2017, né? Olha lá, vamos pegar aqui, ó, do Código Penal Militar. Nós tivemos uma mudança em 2017, que alterou o artigo 9º, né? A redação dada pela Lei 13.491, que alterou, né, o artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar. Daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre ele. Tá joia? Então, esse conceito é um pouco aqui já ultrapassado, né? Vamos lá. O inciso 1º do artigo 9º do Código Penal Militar se refere aos crimes propriamente militares. Então, o que é o crime propriamente militar? Lembrando, gente, quando nós estamos falando aqui na esfera estadual, tá vendo? Tá frisando bem do Estado, porque nós temos a diferença em âmbito federal. São aqueles cuja prática não seria possível, olha lá, se não por militar, né? Ou seja, só militar, no caso, no âmbito estadual, pode cometer, né? O crime propriamente militar, cujo critério a ser verificado é a condição de militar do sujeito, sendo aquela infração do tipo de ilícito está exclusivamente no Código Penal Militar. Então, o crime próprio, gente, lembra disso, propriamente militar, é a conduta que só está no Código Penal Militar. Vamos dar um exemplo? Vamos. Olha lá. Violência contra o superior, né? Olha lá. Deserção, abandono de posto, embriaguez em serviço, domínio em serviço. Esses crimes, pessoal, esse amoldamento deles só está previsto aonde? No Código Penal Militar. Não tem essa conduta no Código Penal Comum e nem em uma legislação extravagante. Então, esses crimes só estão, né, no Código Penal Militar. Por isso, nós falamos que são crimes propriamente militares. Tá joia? Vamos lá. Agora, olha lá, os crimes impropriamente militares. O que são os crimes impropriamente militares? Aí, no caso, a conduta está tanto no Código Penal Militar, olha lá, com igual definição na Lei Penal Comum, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o homicídio, né? O homicídio nem está tanto previsto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Então, é isso aí que vocês têm que saber para a prova. Crimes propriamente militares, conduta somente no Código Penal Militar, praticado por militar. E crimes impropriamente militar, a conduta está tanto no Código Penal Comum, tanto no Código Penal Militar. Tá joia? É isso aí o esclarecimento. Aí vem agora falando, esclarecendo um pouco, né, das alíneas lá do artigo 9º, né, A, B, C, D e E, lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Olha lá, a situação do militar praticado por militar da ativa ou reconvocado contra militar na mesma situação em qualquer lugar, né, nós vamos ver algumas particularidades. Então, militar, o crime será crime militar, o fato praticado por militar da ativa ou reconvocado, né,
contra militar da mesma situação em qualquer lugar, né? Nós iremos ver isso aqui. Ou em lugar sujeito à administração militar, contra qualquer pessoa, contra o patrimônio sob administração ou ordem administrativa militar. Então, essa situação que está trazendo para o parágrafo primeiro, gente, é o que está previsto lá no Código Penal Militar. Olha lá. Isso aí é uma aula mais técnica que vocês terão, né? E tiveram do Código Penal Militar, né? Olha lá, linha A, B, C, D e E. O militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Deixa eu só não... Aqui, Edson, seja bem-vindo, Edson. Então, no caso em tela, gente, aqui só está frisando os crimes do Código Penal Militar. Praticado por militar reconvocado, contra militar da mesma situação em qualquer lugar, igual militar da ativa, contra militar da ativa, ou na situação do reconvocado, contra sujeito da administração militar, né? Contra qualquer pessoa, ou contra o patrimônio, sob administração ou ordem administrativa militar. Então, isso aqui tem essa previsão aqui, ó, lá no Código Penal Militar. Então, isso tem que ser saturado, tem que ser bem trabalhado mais lá a respeito lá do Código Penal Militar. Olha lá, militar em situação de atividade, assemelhado, contra militar da mesma situação, né? Lembrando que nós não temos uma situação mais do assemelhado, tá joia? Militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar, olha lá, contra militar da reserva, reformado ou assemelhado, no civil não tem mais assemelhado. Aqui, gente, é um pouco semelhante, né, aquele que nós falamos na instituição de 201, né? Se o militar está indo sob local, sob jurisdição militar, gente, é crime militar, né? E no caso, inteiro, lá na instituição 01, nós falamos que é transgressão, né? Nós frisamos, né, a questão do Código Brasileiro. Se o militar entrar com um carro paisano, tá paisana também, seu carro dele particular, dentro do aquartelamento, sem cinto de segurança, falando no celular, ele comete os dois, infração de trânsito e desídia 14.2, porque ele está em local sob jurisdição militar, né? Então, tem essa particularidade. A lá, militar durante o período de manobra, exercício, contra militar da reserva, reformado, civil, militar em situação de atividade, contra o patrimônio, né? Da administração militar ou a ordem administrativa militar. Nós iremos ver isso aqui um pouco mais detalhadamente. Vamos lá. Nos termos da linha C, crime militar, o fato praticado por militar em serviço ou por ter colocado em serviço, ainda que traje serviço de folga, intervir numa situação de flagrância, em razão de dever jurídico de agir em qualquer lugar ou contra qualquer pessoa. Então, gente, isso aqui é importante destacar, isso vai cair na prova. Inclusive, nós tivemos uma mudança agora em 2017, pela lei, né? Olha lá, nós tivemos a mudança pela lei 13.491, 2017, ela que alterou esse inciso segundo, né, do artigo 9º, que no caso em tela também refere-se lá da linha C, né, do artigo 9º, inciso segundo do Código Penal Militar. Isso aqui nós vamos trabalhar aqui agora. Então, vamos lá. Isso aqui é importante destacar, isso vai cair na prova, por causa dessa mudança. O crime militar, o fato delituoso praticado por militar em serviço, olha lá, em serviço, ou ter se colocado em serviço. Ou seja, o militar está de serviço, está no distrito como dever legal, é crime militar. Ou ele se colocou em serviço. O que é isso aqui, se colocar em serviço? Ele está paisana, de folga, de férias, e ele atua em razão da função, ele se coloca em serviço, ele age em razão daquela função que ele tem, né? Que ele tem obrigação legal de agir. Ainda lá que traz de civis ou de folga, ou seja, ele se coloca na situação, né? Lá, intervindo numa situação de quê? De flagrância, nós iremos ver, né? É o 302 do Código de Processo Penal, combinado com o 244 do Código de Processo Penal Militar, que é o flagrante delito, né? Em razão do dever jurídico de agir em qualquer lugar e contra qualquer pessoa. Então, no caso em tela, gente, aqui, ó, com essa mudança que nós tivemos dessa lei 13.491 de 2017, se o militar, agora, estiver de serviço, agindo em razão da função, e no caso em tela, se esse amoldamento da conduta, olha lá, for praticado com um crime, a tipicidade previsto tanto no Código Penal Militar, quanto na legislação penal, ou seja, prevista legislação penal. O que é legislação penal? A gente chama de legislação penal extravagante, ou seja, normas extravagantes, né? Por exemplo, lei de tortura, abuso de autoridade, lei de tóxicos, lei de armas, né? A abuso de autoridade é 13.869, a 9.455/97, tortura, né? A 11.343, 2006, lei de tóxico, a 11.340, Maria da Penha, 80.69/90, ECA,
10.741, 2003, Estatuto do Idoso, 13.146, 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 76, 77, 16, 89, Lei de Racismo, né? 80, 72, 90, Lei dos Crimes Hediondos. Ou seja, se nós estivermos de serviço, agindo em razão da função, gente, agora, antes de 2017, era crime comum. Nós tivemos essa alteração do artigo 9º, né, inciso 2º do Código Penal Militar, que fala que não só é crime militar, né, os previstos nesse código, mas também na legislação penal, né, quando praticados, olha lá, na linha C, que a linha C é isso aqui, olha lá, ou militar em serviço, ou agindo em razão da função. Isso aqui cai muito em prova, porque nós tivemos essa mudança em 2017, que antes era crime comum, agora para ser crime militar. Então, se é crime militar, gente, a gente já muda alguns conceitos. Se é crime militar, quem vai investigar vai ser o delegado de polícia ou autoridade de polícia judiciária militar? A número 2. Ou seja, o comandante do batalhão, né, sendo um crime militar, ele é autoridade competente para a lavratura do APF e para o devido indiciamento em inquérito policial militar. Antes era a função do delegado, hoje é a função do comandante de unidade. Então, gente, essa mudança que ocorreu em 2017, pela essa lei 13.491 de 2017, né, isso trouxe muita mudança, principalmente para com os deveres, né, da autoridade polícia judiciária militar, né, o comandante da unidade e, logicamente, os seus oficiais, porque deu mais competência, deu mais atividades, né, mais funções que antes era o delegado, agora cabe, né, os oficiais da unidade, a autoridade delegada, né, que vai ser o encarregado do IPM ou encarregado do APF. Bacana? Então, isso é importante a gente destacar. Nós vamos falar mais sobre isso agora. Vamos lá. Gente, quem tiver as dúvidas aí, pode anotar. No intervalinho, antes do intervalinho, né, nós vamos dar 5, 10 minutinhos para a gente tirar essas dúvidas aí, tá joia? O inciso 3º, artigo 9º, olha lá. Na esfera estadual, refere aos crimes próprios e impróprios, tá vendo? Quando praticados por militar da reserva e reformado, né? Olha lá, o inciso 3º. Nós temos a situação do inciso 3º, gente. O militar, aqui é quando o militar da reserva e reformado, né? Nós temos essa particularidade. Vamos só ver uns pontos aqui para a gente entender. Olha lá. Crime praticado por militar da reserva reformado, olha lá, contra as instituições militares, né, olha lá, considerando tais como tais, não só as compreendidas no inciso 1º, no inciso 2º, né, nos seguintes casos, olha lá, contra o patrimônio sobre a administração militar, contra a ordem administrativa militar, né, esse é um militar praticado, né, militar da reserva e reformado. Olha lá, em lugar sob jurisdição militar, contra militar em situação de atividade, né, ou contra funcionário do Ministério Militar ou Justiça Militar, que está trabalhando, né? Então, o militar da reserva reformado comete o crime. Contra militar em formatura durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, acompanhamento, acontanamento, né? Acantonamento, né? Essa situação também tem essa previsibilidade. Só aceitar a turma aqui, vamos lá. Em local fora do local sob jurisdição militar, contra militar em razão da função de natureza militar, né? Olha que interessante, isso aqui a gente vê que às vezes acontece, tem mais incidência de acontecer, né? Em local fora da jurisdição militar, contra militar em função de natureza militar. Interessante, por exemplo, às vezes o militar da reserva reformado ele fica mais um pouco alterado, toma de embriaguez, ou está fazendo uma atividade, igual na situação que nós tivemos alguns casos, militar da reserva, trazendo perturbação ao sossego e conversando com o militar, né, para tentar resolver, seria ali, por exemplo, né, uma lavratura de um TCO, por exemplo, uma perturbação ao sossego, aí o militar da reserva, ele desacata, né, o militar da ativa, que pede para ele abaixar o som, para ele guardar os materiais que está tocando na praça pública, na situação de pandemia, de enfrentamento ao Covid, as regras de restrições, e o militar da reserva começa agredir verbalmente, ou seja, começa a desacatar e desobedecer e resistir, né, no caso em tela, às ordens emanadas da autoridade militar, né? Então, de uma simples lavratura de TCO que poderia, né, registrar ali, né, uma perturbação ao sossego, passa a ser crime militar, né? Então, acontece, né, às vezes o militar está alterado,
e, em vez de ser uma simples lavratura de TCO, né, uma situação de perturbação sossego, passa a ser crime militar, né, no caso em tela. Então, olha lá, o militar em lugar sujeito fora da administração militar, contra militar em função de natureza militar, né? Olha lá, no desempenho de serviços de vigilância, garantia da e preservação da ordem, administrativo e judiciário, quando legalmente requisitado por aquele fim, ou em obediência à determinação legal, ordem, ação legal superior. Então, acontece muito militar da reserva praticar nessa situação, né, contra o militar nativa, né? Isso aqui, tá vendo, gente? Está esclarecendo um pouco lá questões lá do Código Penal Militar. Aí vem aqui, nos termos da linha A, B, C, D, I, D, será crime militar o fato praticado lá por militar da reserva, né? Nós já vimos, né, algumas particularidades. Só marcar aqui para a gente destacar, militar da reserva, reformado, conta lá o patrimônio sobre local, sobre a administração, ou a ordem militar, em local sobre a administração militar, contra militar, ativo, reconvocado. Então, isso aqui, na verdade, nós estamos até repetindo, né? A instrução de cuidadoria, de vez em quando, ela é semelhante ao mapa, né? É igual também a 01, ela vem repetir algumas coisas, né? Ela vem repetir. Então, vamos passar para frente. Vamos lá. Vamos lá. Transgressão disciplinares, porventura aflorada no IPM, auto de prisão em flagrante, APF, serão resolvidos pela autoridade que detiver o poder disciplinar do militar acusado ou pela corregedoria. Gente, olha que interessante, nós destacamos isso lá na sessão de corregedoria, nós falamos isso na aula do mapa, falamos isso também no Código de Ética, né? Se o militar comete um crime, gente, se comete um crime, ele foi indiciado por um crime, ou ele foi preso, né? Em flagrante delito. Pode ter certeza que aquilo ali vai o quê? Vai aflorar uma transgressão residual, né? Vai ter transgressão residual. Por exemplo, se ele comete um crime doloso que viola direitos humanos, né? Ele violou, por exemplo, praticou um crime contra uma criança ou um adolescente, de serviço. Então, ele violou direitos humanos, né? Violou normas, principalmente relacionadas a grupo vulnerável. Então, por conseguinte, além do crime que ele vai responder, a situação do ECA, vai responder de maneira residual transgressão grave, né? Artigo 13, inciso 1º, porque está violando direitos humanos, né? Então, sempre tem um afloramento, gente. Sem quase, sim, não posso falar sempre, mas assim, 99%, né? O militar praticou crime, também vai ser residualmente uma transgressão. Agora, lembra que nós falamos, né, na instrução 01, nem sempre o militar pratica uma transgressão, é um crime. O militar, por exemplo, ele chegou atrasado, é transgressão? É. Mas é crime? Não. O militar praticou uma desídia no seu serviço, né? Um relapso, uma tibieza, né, uma frouxidão daquelas atividades que a qual ele compete. É uma transgressão? É. Mas é crime? Não. Então, interessante a gente bem estabelecer que uma transgressão, às vezes, pode ser crime, às vezes não. Agora, se é crime, gente, 99%, eu não estou falando 100%, né? Eu não vejo um caráter de excepcionalidade, né? Mas eu não gosto muito de generalizar, né? Mas no caso em tela, praticamente 100%. Se é crime, também vai gerar uma transgressão, né? Então, no caso em tela, lá, quem tem o poder, no caso em tela, para trazer esse caráter residual? A unidade do militar faltoso. E via de regra, pessoal, isso aqui, qual procedimento vai ser instaurado? Via de regra, uma SAD, né? Uma sindicância administrativa disciplinar, que no caso em tela aqui já tem autoria e materialidade, é um sistema acusatório, né? O mapa estabelece isso, então vai ser o quê? Vai ser aberto, vai ser instaurado uma sindicância, um encarregado, para averiguar lá no caso em tela o afloramento da transação disciplinar, tá joia? Ou pela corregedoria, mas via de regra, né, é pela unidade militar. Olha lá, dependendo do caso, que inclusive deverá ser constatado na solução do IPM. Tranquilo, né? Olha lá. Alegações, denúncias, reclamações, queixas, representações, requisições, outras da mesma natureza, oriundas do público interno e externo. Olha lá. De autoridades públicas e civis, noticiando desvio de conduta por militares. Olha que interessante, a gente chama isso, gente, nós vimos até no mapa, né, de denúncias anônimas ou também denúncias apócrifas, né, são aquelas oriundas, né, do público externo, via de regra, né, às vezes 181, né, às vezes na ouvidoria, na corregedoria, que em tese vai ser averiguado, com certeza, né, mas aquilo ali, gente, via de regra, se eu tiver materialidade, provas, né, elementos, vai subsidiar a instalação de um IPM, né? Agora, nós vimos lá no mapa, só lembrando,
se eu tenho uma denúncia anônima, apócrifa, mas ainda não tem elementos probatórios, provas, né, que dê uma robustez, uma segurança jurídica para a autoridade, não vai ser instaurado um IPM de cara, né? Vai ser instaurado, por exemplo, lá um RIP, um LI, né? Um levantamento inicial feita pela P2 da unidade. Ou seja, se eu tenho elementos probatórios de autoria e materialidade, aí pode ser instaurado lá um IPM, de cara. Mas se não tem, né, vai ser analisado, vai ser formado primeiro o convencimento, ou seja, na busca do meio de procedimento, de um LI, de um levantamento inicial, ou de um RIP, né? Que o RIP é o quê? O ato meramente investigatório, né? Ele vai investigar, mas sem tanta formalidade. Que o IPM ele tem certas formalidades. Então, para evitar o desgaste de uma instalação de maneira desnecessária de um IPM, às vezes instaura um RIP primeiro, né? Se não tiver autoria e materialidade, porque justamente para dar celeridade processual. Então, é isso que está querendo dizer aqui, olha lá. Que se enquadra em tese indícios de autoria e materialidade, ela de crime militar, serão motivos para a instauração de IPM com a finalidade de investigar o fato. Agora, logicamente, já tem notícias, aqui, ó, se enquadra em tese indícios de autoria e materialidade. Então, se eu tenho autoria e materialidade, indícios, né, IPM. Agora, se eu não tenho indícios de autoria e materialidade, aí não, olha lá, aí o que vai ser feito, olha lá, ó. Caso a alegação seja anônima ou carente de informações de convencimento, olha lá, poderá ser realizada lá um levantamento inicial, um LI, ou instauração de um RIP, né? Justamente lá para, no caso em tela, buscar elementos, essa probatória de autoria e materialidade. Olha lá. Não delimitando adequadamente os indícios de autoria e materialidade da conduta infracional, né? Então, se eu não consigo delimitar autoria e materialidade, LI, por meio da atividade de inteligência, né? P2 na unidade, e RIP, né, o comandante coloca lá, né, delega a um encarregado para fazer um RIP para elucidar os fatos. Bacana? Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho elementos probatórios, indício, autoria e materialidade, já remete, né, já iniciar-se uma portaria de inquérito. Agora, se não tem elemento de autoria e materialidade, esse indício, primeiro vai buscar o indício, né, gente? Vai lá no LI ou no RIP. Via de regra, né, o RIP é já quando tem o levantamento inicial, faço por meio da P2, e o RIP, na verdade, coloca-se um encarregado, né, que pode ser um oficial, e o sargento, no caso, em tela, para fazer a situação do RIP. Tá joia? Vamos lá, caminhando. Olha lá, nós já falamos isso, né, lá no primeiro artigo 1, né, do primeiro artigo 1º da decisão de 202, falando aqui, tanto o IPM quanto o APF, quem cabe fazer, no caso de crime militar, é o comandante da área, é aquele que tem âmbito de atuação territorial, jurisdição territorial da área, via de regra, porque nós iremos ver, gente, aqui no caso em tela, está previsto no artigo 10, né, a linha A do Código de Processo Penal Militar, então, que via de regra é o comandante da área. Agora, o comandante do militar, né, o militar é do 22, ele cometeu o crime na área do 13. Então, via de regra, quem que é o comandante para apurar? O militar, o comandante do 13, né? Agora, se o comandante lá do 22 quiser avocar a lavratura do EPF e o indiciamento, pode, nós iremos ver isso. Agora, o CPC, se ele quiser avocar o comandante da primeira região, essa lavratura e esse indiciamento também pode? Pode. Então, nós temos essas regras. A primeira regra, local sob jurisdição. Segundo, o comandante do militar. E terceiro, comandante é hierarquicamente superior. Então, vamos ver. Olha lá. Então, a lavratura do PF, via de regra, será atribuída ao comandante da unidade, tá vendo? A autoridade judiciária militar em cujo âmbito de atuação territorial tenha ocorrido a infração penal. Tá vendo? Ó? Ainda que, eventualmente, vislumbre a participação de militares de outras unidades de comandos intermediários distintos, não podendo ocorrer o fracionamento do APF. Olha que interessante que, no caso em tela, isso cai na prova. Se eu tenho em tela militares, eu tenho um militar do 13, né? Eu tenho um militar da academia, por exemplo, não vou colocar o militar também do 49, o militar do 13, 49, comete o crime, né? Na área do 13. O comandante do 13, ele pode, no caso em tela, fazer a lavratura,
ou o militar do comandante do 49 pode avocar, ou o CPC pode também avocar. No caso em tela, gente, o APF, ele é um só. A lavratura de UAPF, ele é um só. Salvo se for, nós temos exceção, salvo se for unidade, instituições diferentes. Se eu tenho militar do bombeiro e da polícia militar em concurso de agentes, no caso em tela, pessoal, no caso em tela, aí tem um desmembramento do APF. O comandante do bombeiro faz do militar dele, não é? E o comandante da polícia militar faz o dele. Então, eu tenho desmembramento, pessoal, do APF, no caso em tela, só se tiver militares de instituições diferentes. Se eu tenho da mesma instituição, não tem fracionamento de APF. Isso cai muito em prova, tá joia? Não tem fracionamento de APF e também há questões lá do indiciamento, né? O IPM também não há que se ter o devido fracionamento. Olha lá, só para corroborar, olha lá. A seguinte linha de prioridade pela lavratura, nós falamos, né? Então, qual que é a linha de prioridade? Primeiro, comandante de responsabilidade territorial. Está previsto no artigo 10, a linha A do Código de Processo Penal Militar. Segundo, o comandante da unidade em que serve o militar preso em flagrância. Então, o militar lá que tiver, em que serve, em que ele serve, né, ele exerce as suas atividades, ele pode avocar. Então, se o militar do 22 cometeu o crime na área do 13, regra, comandante do 13 vai investigar e vai ter o APF. Agora, o militar do 22, o comandante do 22, ele pode avocar? Pode. Então, segunda situação. E terceira situação, autoridade militar hierarquicamente superior, ou seja, o comandante é regional, ele pode avocar, tá joia? Professor, se for militar de comando, diretorias, centros especializados, por exemplo, DAL, DINT, DEOP, auditoria setorial, DS, diretoria de saúde, e vai, ou centros especializados, igual a gente tem na academia lá, né? Os artigos 7, né? FSD, a EFO, o CPP, o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, o CTP, né? Na região metropolitana, a competência poderá ficar a cargo da autoridade que esteja subordinada. Então, o chefe da P1, ou da PM1, né? O chefe de seção de recursos humanos estratégico, né? Do Estado-Maior da Polícia Militar, ele pode avocar, né? Ou seja, o centro lá, o comandante do CTP, Centro de Treinamento Policial, ele pode avocar, sem problema nenhum também, tá joia? Olha lá, isso aqui cai em prova, hein, gente? Olha lá. Envolvimento de militar de instituições diversas, ou seja, eu tenho da polícia e do bombeiro militar, para a lavratura da PF, serão apresentados à autoridade judiciária competente de cada instituição, ou seja, cada instituição lavrar-se-á relacionada ao seu militar. Olha lá, para atuação do respectivo militar. Então, no caso em tela, gente, se eu tenho instituições militares, instituições diferentes, a lavratura PF vai ficar a cargo de cada uma delas. Se eu tenho o da Polícia Militar, dele. Se eu tenho do Bombeiro, do Corpo de Bombeiro. Olha lá. Os crimes militares cometidos por militares, né? Olha lá, serão apurados pela PM. E os cometidos pelo bombeiro, pelo Corpo de Bombeiro Militar. Então, no caso de tela, gente, tanto a apuração no caso do inquérito, tanto no caso do APF, cada um vai ser pela sua instituição, tá joia? Então, isso é importante demais a gente destacar. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Cai em prova. Aqui, né, são 2 APFs. Se eu tenho 2 militares, vai ter um APF do militar do bombeiro e um APF do militar da Polícia Militar. Tá joia? Agora, se eu tenho militares, o cara é lá da primeira região, concurso de crime, concurso de agentes, ou da segunda região, só um APF só. Dentro da mesma instituição, um APF só. Em instituições diferentes, eu tenho 2 APFs. Tá joia? Isso cai muito em prova. Então, fica atentos aí acerca dessa temática. Vamos lá, continuando. Gente, flagrante eficiente é uma situação que adota-se no Código de Processo Penal Militar e também na situação de lavratura dos autos, do APF. O que é o flagrante eficiente, gente? Aquela audição de maneira concomitante, né, de maneira modular, né, de maneira conjunta, vai ser inquiridos as audições, às vezes concomitantemente, e ao final vai ser juntado, ou seja, uma eficiência da regra processual.
Por que está falando isso aqui, gente? Porque o Código de Processo Penal Militar não trouxe essa situação de flagrante eficiente. Mas o que fala o Código de Processo Penal Militar? Fala o quê? Quando houver, né, casos omissos do Código de Processo Penal Militar, porque às vezes está desatualizado, né, o CPPM, porque ele não sofre as atualizações igual o CPP, aplica-se né, o Código de Processo Penal Comum de maneira subsidiária, né, ao Código de Processo Penal Militar. Então, as regras do CPP, de maneira subsidiária, aplica-se também ao CPPM. Bacana? Então, a figura do flagrante eficiente tem previsão no CPP, mas não tem previsão no CPPM. Mas por força de maneira subsidiária, a subsidiariedade, né, vai trazer o flagrante eficiente também para as regras castrenses, tá joia? Então, essa é a ideia da situação da subsidiariedade, tá joia? Então, vamos lá. Olha lá, flagrante então eficiente, prevista a realização, olha lá, tá vendo? Na lei processual comum, né? Por meio a qual as pessoas são inquiridas separadamente, tá vendo? Em termos próprios, destacados entre si, compondo ao final, olha lá, pessoal, um todo de natureza o quê? Né? Olha lá, modular, né? Um todo de natureza modular, unido pelo auto de prisão em flagrante, né? Olha lá, deve ser empregado para lavratura do flagrante do crime do Código Penal Militar. Então, aplica de maneira subsidiária, né, as regras do Código de Processo Penal Comum, ou seja, de maneira para dar eficiência, para dar celeridade aos atos. Tá joia? Sendo a infração penal somente típica em relação ao ordenamento comum, ou seja, crime comum, deverá o preso ser conduzido imediatamente à presença da autoridade judiciária comum, ou seja, o delegado de polícia. Olha só que interessante. Nós temos aí um militar tá de casa na paisano, de férias, de folga, tá na casa dele. Tem envolvimento lá com briga de vizinho, Maria da Penha, qualquer tipo de crime não está na atividade, não tem relacionamento com a vida castrense militar, é crime comum. Aonde que ele vai ser conduzido? Delegado de polícia. Olha lá, ele vai ser conduzido para a autoridade de polícia judiciária comum, que é o delegado de polícia. E ele vai ficar ali, vai ficar preso ali? É lógico que não. Ele vai ficar o tempo necessário para a lavratura do auto. Olha lá, o encaminhamento do militar à delegacia vai ser feito por nós, né? Pela guarnição da Polícia Militar Estadual, nós temos prerrogativa. Da mesma forma, o bombeiro, né, da mesma situação, os militares das forças armadas, né, forças terrestres, exército, marinha, exército e aeronáutica também da mesma situação. Nós temos essa prerrogativa de condução, né? Então, a situação de condução vai ser por nós. E ele vai ficar o tempo lá, pessoal, necessário para a lavratura do auto. Olha lá. Fim do procedimento de autuação da delegacia e sendo mantida a prisão, no caso inteiro, ratificou a OPF e vai ser convertido, no caso, a prisão preventiva, prisão temporária, olha lá, o militar será o quê? Será conduzido será o quê? Recolhido à unidade militar. Por quê, gente? Nós temos prerrogativas, né? A gente não cumpre medidas cautelares ou pré-cautelares, que no caso do APF, do flagrante delito, em delegacia de polícia. Nós temos essa prerrogativa, como demais algumas outras autoridades. Beleza? Então, no caso interno. Durante o procedimento, olha lá, as guarnições envolvidas deverão adotar medidas que não haja exposições indevidas dos fatos e da imagem do militar, imagem do militar preso. Lembrando, gente, que a nova lei de abuso de autoridade, nós temos essa particularidade. Se, no caso inteiro, violar a imagem, né, sem autorização do preso, né, de maneira a trazer o constrangimento, né, a intimidação, às vezes o constrangimento, a coação, seja o que for, sem autorização do preso, responde pela nova lei de abuso de autoridade. Nós iremos, os senhores já tiveram aula dela, vamos só relembrar. A nova lei de abuso de autoridade, que ora revogou a 4898/65, que está agora em vigor a 13869/2019, trouxe essa particularidade. Se nós não garantirmos o direito de imagem do preso, sendo ele militar ou comum, há que se ter a devida punibilidade na nova lei de abuso de autoridade. E mormente, né, principalmente se houver na situação do dolo, né, a nova lei de abuso de autoridade, toda situação que vai haver o crime, haverá o crime de abuso de autoridade, se houver o dolo, justamente ali com algum tipo de finalidade específica, né, às vezes trazer prejuízo, né, trazer alguma medida, né, intencional de prejuízo, vexatório, humilhante à pessoa do preso. Então, corre o risco de responder, tá joia? Situação de flagrante, a gente tem essa previsibilidade, né, gente? Flagrante. É o flagrante próprio, impróprio, presumido, né? O flagrante delito está tanto previsto no Código de Processo Penal,
militar, né, o 302, o Código de Processo Penal Comum, né, o 244, CPPM, e o 302, o CPP. É quando o militar o quê? Ele está cometendo um crime, acaba de cometer, o flagrante delito próprio, né, é perseguido logo após o fato delituoso em situação que acredite ele ser o autor do fato, né, ou seja, né, o flagrante ele presumido, ele é perseguido, né, o impróprio, e é encontrado logo após com instrumentos, objetos, materiais que façam presumir, né, a sua participação no fato delituoso. Então, eu tenho o fato, o flagrante presumido da linha D e o flagrante indireto, que é, no caso, a perseguição. Lembrando, gente, que o termo perseguição, ele ainda ele é adotado tanto no Código de Processo Penal Comum, quanto no Código de Processo Penal Militar. Então, essa terminologia, a gente está sendo, inclusive, está sendo questionada do Poder Judiciário, se deve o policial colocar em boletim de ocorrência, em documentos, deve, porque está previsto, né? Tinha aquela celeuma, né? O militar tem que colocar que somente está fazendo um acompanhamento. Não, ele não só está acompanhando, como ele está perseguindo mesmo, o ato de perseguir. Ele está perseguindo, inclusive, ele está garantindo a ordem pública, bem-estar social. Então, pode colocar isso no registro de ocorrência, sim, né? Tinha vários doutrinadores falando acerca disso, que não pode e tal. Não, mas a regra é essa. É o entendimento majoritário. Por quê? Está previsto em lei, então pode colocar. Beleza? O militar que praticar fato tipificado com infração penal, olha lá, crime comum militar, estando em situação de flagrância, deverá ser preso e apresentar a autoridade competente. Gente, está vendo que a própria situação de corredoria ela vem repetindo, igual o mapa, é um pouco repetitivo, né? Se é crime comum, lógico, delegado de polícia. Se é crime militar, tenente-coronel, comandante do batalhão. Aí eu tenho dois crimes, um comum e um militar. Faz o registro, duas ocorrências. Uma ocorrência, um REDS, direcionado ao delegado comum, e a ocorrência de crime militar direcionada ao tenente-coronel comandando o batalhão. Gente, isso é importante demais. Para que, inclusive, né, a guarnição não responda por desídia. Se é crime comum, tem que endereçar para o delegado, é o de praxe nosso. Se é crime militar, gente, o endereçamento não é o delegado de polícia, é a autoridade para o judiciário militar, é o tenente-coronel comandante do batalhão. Tá joia? Então vamos só relembrar isso aí. Questão também do uso da algema, não precisa nem falar, né, gente? Todo mundo já está já bem saturado isso, né? Da súmula vinculante número 11, que fala que o uso da algema não é uma medida ordinária, é uma medida excepcional. A regra é que não use a algema, que não, inclusive, faça o constrangimento, utilize o constrangimento, né, do uso da algema. A regra é essa. Tem exceção? Sim. É o quê? Quais são os motivos excepcionais? Resistência, né? A prisão, fundado receio de fuga, no caso, inclusive, de alta periculosidade, os antecedentes e a sua personalidade. Ia lá, para preservar a integridade física do executor, né? É aquele que está prendendo com o condutor da ocorrência, do preso e de terceiros, ou seja, tem a finalidade justamente fundamentada, né? Então, tranquilo daí. Olha lá, efetuada a prisão, deve ser apresentado pelo condutor ao comandante oficial de dia. Então, no caso inteiro, gente, a guarnição prendeu, né, um militar em flagrante delito, né, por crime militar, deve ser levado ao comandante, né, a presença do comandante ou oficial de dia, no caso em tela. E lembrando, gente, nós, no caso inteiro, podemos dar voz de prisão para o superior? Sim, tranquilamente. Mas quem faz a condução do superior é o superior hierárquico. Olha lá. O militar condutor será, em regra, aquele que dá voz de prisão em flagrante. Então, em regra, o militar condutor da ocorrência é aquele que deu voz de prisão em flagrante. Bacana? Então, no caso em tela. Agora, se eu tenho relacionado a um superior hierárquico, olha lá, quando o superior, o subordinado, dê voz de prisão em flagrante a um superior, no caso interno, nós temos uma particularidade, qual que seja, olha lá, aqui ele deverá reter o preso no local, ou seja, o subordinado, ele vai reter no local, e quem que vai fazer a condução do superior hierárquico, do militar que deu voz de prisão, é o outro superior hierárquico, olha lá, aqui ele deverá reter o preso no local, até que este possa ser conduzido por um militar mais antigo ou superior hierárquico. Então, a gente cai na prova demais. Então, vejamos. Então, se um sargento deu voz de prisão lá, um segundo sargento, a um primeiro sargento, tem previsão. Se está cometendo crime, né, dá a voz de prisão tranquilamente. Agora, quem que vai conduzir o primeiro sargento? Vai ser o segundo? Não. Aí tem que ser, no mínimo, o primeiro sargento mais antigo ou um subtenente para cima, né, dentro da precedência hierárquica. Então, quem faz a condução, gente, é aquele que tem precedência hierárquica, tá joia? Isso cai demais em prova. Então, o subordinado pode dar voz de prisão, sim, porque está cometendo crime. Então, qualquer cidadão que está cometendo crime, seja militar ou civil, tem que dar voz de prisão para ele, no caso dela. E quem conduz o superior hierárquico? Aí é um superior hierárquico mais antigo do preso, no caso interno, aquele que foi, né, detido e capturado. Tá joia? Em situação definidos como crime militar, olha lá, cuja lavratura do boletim esteja, em regra, endereçada
endereçado à autoridade judiciária militar competente para a lavatura da PF. Então, gente, isso é interessante destacar. Então, se eu tenho crime militar, gente, olha lá, se eu tenho crime militar, o endereçamento é ao comandante da unidade. Olha lá, aquele que vai lavrar o APF ou instaurar o IPM, né? Mas no caso em tela, né? Aqui no caso nós estamos sacando o APF. Então, lembrando, via de regra, como o comandante do local dos fatos. O comandante militar pode avocar? Pode. O comandante hierarquicamente superior, CPC, pode avocar? Pode. Mas a linha dentro das regras, né, do direito de competência, por força do artigo 10, a linha A do CPPM é o comandante do local dos fatos. É aquele que tem jurisdição no local sobre os fatos. Tá joia? Vamos lá. Continuando. Gente, quaisquer dúvidas, anotem aí, né? Vamos dar esse espaço para que a gente tire essas dúvidas antes do nosso intervalo. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. É muita matéria, né? Muitas informações, por isso que eu preciso que os senhores leiam esses detalhes, gente, 30 vezes ao dia, ao nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. É ler 30 vezes, professor, eu vou ler 20 vezes essa matéria? Não. Você tem que ler 30 vezes ao dia, tem que decorar. Gente, entendeu? Agora decora, não tem jeito, concurso. Gente, prova do IAP, CHO, CFS, é concurso? É concurso. Tem que decorar? Tem. Concurso, como é que você faz para passar? Você aprende, você entende o conteúdo programático, né? Essa hermenêutica, essa axiologia, entende? Oi, fala comigo. Aqui, se o previsto é o comandante que tem domínio territorial lá, vamos dizer. Se é um acordo na prova, cair na prova, então é quem tem o comandante que seria fazer a prisão aí, é o que tem, vamos supor, da área que aconteceu o fato. O correto na prova seria isso. Regra. Se eles quiserem entrar em acordo, o chefe do outro quiser assumir, beleza. Mas o correto é quem tem autoridade do local do fato lá, não é isso? Regra. A prova vai cair assim. Via de regra, quem tem autoridade competente para a lavatura da PF? O comandante do local dos fatos. Regra. Agora, lá na prova, já por diversas questões, inclusive está na bateria de exercícios para vocês treinarem, vai falar assim, ó, no caráter de exceção, o comandante do militar ou o comandante hierarquicamente superior podem avocar tal lavratura da PF. Certa questão, tá joia? Então, a regra, Delino, a regra é o comandante da área. Agora, exceção, comandante do militar e do hierarquicamente superior aos dois. Então, lá na prova eles põem assim, eles invertem, eles falam que a regra é o comandante do militar. Não, a regra não é o comandante do militar, é o comandante do local dos fatos. Então, eles invertem, eles colocam aquilo que é regra como exceção e aquilo de exceção, aquilo como regra, tá joia? Então, é esse raciocínio que você tem que ter. Eu tenho uma regra, comandante do local. Exceção, duas exceções, o comandante do militar, quando for, né, da região diferente, e o hierarquicamente superior ele pode avocar. Então, tem que ficar atento na hora da prova. Se eles trouxerem como exceção, certinho lá, né? Como exceção, comandante do militar. Beleza, certinho a questão, né? Então, esse discernimento você tem que ter na própria prova. Tá joia? Vamos lá. Testemunhas local do delituoso. Deverão apresentar-se no ato da apresentação do militar conduzido. Gente, via de regra, a gente sabe, regras do Código de Processo Penal, né? Que via de regra tem que se apresentar no mínimo duas testemunhas, né? Da prisão do militar. Professor, não tem testemunha da prisão. Tem que ter pelo menos duas testemunhas, olha lá, da apresentação do preso à autoridade. Então, se não tem testemunha que viram, né, os fatos, presenciaram os fatos, tem que ter pelo menos duas testemunhas, né, de apresentação do militar na a presença da autoridade competente. Olha lá. Caso lá, tá vendo? Não existem testemunhas de infração, serão exigidas no mínimo duas testemunhas, né, que tenham presenciado lá, a apresentação do preso à autoridade. Tá joia? Então, via de regra, não tem testemunha do fato, mas tem que ter testemunha de apresentação do militar, né, à autoridade competente. Tá joia? Vamos lá, continuando. Das providências de polícia judiciária em local do crime. A gente sabe muito bem, né, gente? Está previsto lá no CPPM as providências, né, do comandante que vai lavrar o APF, né, lá. A providência de polícia judiciária militar ou os que sejam hierarquicamente subordinados, né. Logicamente, ele vai delegar isso, né, um oficial, né, a autoridade delegante vai delegar a autoridade delegada algumas as atividades. Olha lá, no caso de infração penal militar, né. É semelhante ao delegado de polícia, gente. Igual tem um crime comum,
Se a gente pegar o Código de Processo Penal Comum lá, ver ó, quais são as competências do delegado de polícia, no caso de cometimento de crime, ele tem que ir ao local, dirigir seu local, né? Lá, apreender os instrumentos de todos os objetos relacionados ao fato criminoso, efetuar a prisão do infrator, né? Determinar o comparecimento imediato do local, lá, no caso em tela, do CPCI, do CPU, semelhante também ao do bombeiro. Agora, não tem CPU, CPCI, às vezes no interior, aí nós temos destacamento e tal. Vai ser o quê? O comandante de destacamento da companhia, pelotão ou destacamento, que será, lá, preferencialmente, lá, pela condução da ocorrência e as providências. Então, no caso em tela, gente, tem que determinar, lógico, lá, né, o comandante da área, o coordenador do turno que fala em nome do comandante, tem que ir ao local, né? Tem que tomar as providências de polícia judiciária militar, né? No caso em tela. Então, determinar o comparecimento imediato. Então, o comandante, viu, tomou conhecimento do crime militar, né? Às vezes ele vai no local, né? Por força, nós vimos ali, ó, né? Olha lá, tem que dirigir-se ao local, né? Autoridade competente, mas no caso em tela, o que ele faz? Ele delega, né? No caso, o CPU, o CPCI, aí passa as informações, né? Ou não tem o CPU, o CPCI, às vezes o destacamento lá, vai ser lá no caso, lá, o comandante, né? Companhia, pelotão de destacamento, que será preferencialmente o responsável pela condução da ocorrência e as providências, né? Ou seja, hierarquicamente, o militar que tem maior precedência hierárquica no local, né? Lá, realizar ou determinar por delegação de competência que o oficial proceda à lavratura PF, né? Geralmente as unidades, né, tem escala, né? Tem a escala de APF, a escala, inclusive, do militar de escrivão e a escala de APF, né? Quem que é o oficial que está de APF naquele dia, né? Tem uma escalinha. Requisitar o Copom, Cicobi, as gravações das conversações relativas ao evento, né? Realizadas via rede ágil, justamente para dar informações, né? Para aquele se servir de prova. Acionar assessor jurídico, lá, para acompanhamento dos trabalhos alusivos ao APF, das garantias constitucionais do preso militar, né? Então, aí no caso interno, gente, o assessor jurídico da unidade. Às vezes, não, às vezes a gente não tem uma situação na prática, mas a gente tem que lembrar que a questão da prova é questão teórica, né? Questão teórica, não prática, né? Designar perito, né, lá, nos termos aí nós temos o perito, né, por força do artigo 48, do artigo 13 do CPPM, né, lá, quem vai ser o perito via de regra? O oficial da ativa, atendida à sua especialidade, né, na eventual impossibilidade de comparecimento da perícia da Polícia Civil. Então, via de regra, no caso em tela, você tenta acionar a perícia da Polícia Civil. Não tendo, no caso em tela, designar o perito nosso, no caso, um oficial da ativa. Lembrando que dentro da sua especialidade, né? Tá joia? Olha lá, beleza. Crime militar praticado por militar mediante disparo de arma de fogo. Olha lá. Será o encaminhamento militar para coleta de material destinado à realização de exame residográfico, gente, bem como também da vítima, justamente para que sirva de prova, né? Para que sirva de elementos probatórios acerca, no caso inteiro, daquele crime praticado. Então, se tem disparo de arma de fogo, né? Tem que se levar, né? O militar para fazer esse exame residográfico, né? Exame dentro a situação pericial, justamente para comprovar, né? Para dar materialidade, né? Tanto do APF quanto, no caso, se houver um indiciamento, né? Do inquérito policial militar. Tá joia? Na ocorrência de crime militar, lá, no exercício de função em decorrência desta, deverá ser recolhido imediatamente ao quartel para providência relativa à PF pela prática de crime militar. Então, gente, lembrando, se eu tenho crime comum, você vai levar o militar para a delegacia. Ele vai ficar na delegacia? Não. Ele vai ficar o tempo necessário para a lavratura do auto pelo delegado de polícia, que é a autoridade polícia judiciária, bacana? Findou o APF, ele vai ser recolhido ao quartel. Agora, se no caso de crime militar, já tem que ser recolhido de cara para o quartel. Se é crime militar, recolhido de cara. Porque ele não vai à presença do delegado de polícia, porque não é crime militar. É crime militar. Se é crime militar, ele não vai à presença do delegado de polícia, vai diretamente para o quartel para as providências de lavratura do APF. Bacana? Olha lá. Havendo simultaneamente crime comum praticado por militar ou civil, outra guarnição não envolvida na prática do crime militar, deverá ser encarregado do registro de ocorrência para a delegacia. Então, o que está falando aqui? Ó? Uma viatura vai lavrar o crime comum do delegado de polícia e outra viatura vai lavrar para o crime militar. Vai lavrar para o crime militar. Lembrando que se houver o quê? Simultaneidade de crime comum e militar. Tá joia? Isso aí é bem difícil de acontecer, né, gente? Porque na prática, hoje, com essa mudança da lei, para ser agora, se tiver de serviço no estilo como meu dever legal, em razão da função, é crime agora o quê? Militar, né? Não é mais crime comum, né?
Lembrando que a instrução ela está trazendo essa particularidade, mas ela é de 2014, gente. Nós tivemos essa mudança do Código Penal, né, militar em 2017, né? Essa lei 13491, ela alterou o CPM lá só em 2017. Que antes que era crime comum, né? E agora é crime militar. Por exemplo, se o militar cometia um abuso de autoridade antes de 2017, era crime comum. Então, ele tinha que ser direcionado ao delegado de polícia. Então, agora, depois de 2017, é crime militar. Então, por isso que está tendo essa celeuma. Esse parágrafo primeiro aqui, gente, hoje, praticamente, ele caiu em desuso. Houve uma revogação tácita, né? Ou seja, uma revogação por questões de mudança do Código Penal Militar. É uma revogação tácita, ou seja, não é uma revogação expressa. É uma revogação tácita, porque o ordenamento jurídico, ou seja, o CPM, né, o Código Penal Militar, nessa dialética, né, normativa, houve a devida o quê? Atualização jurídica, né? Então, essa é a ideia, né? Olha lá, haverá o registro ao delegado de polícia civil federal de uma ocorrência lá, tá vendo? Relativa ao crime comum, e no caso crime militar, dirigida à autoridade judiciária militar. Então, gente, isso é interessante, olha para cá, isso é importante destacar. Então, se eu tenho um crime comum, delegado de polícia. Se eu tenho um crime militar junto, é a autoridade, o comandante, tenente-coronel, comandante do batalhão. Mas, igual eu estou explicando, é muito difícil hoje ter crime comum e também crime militar, porque tudo agora é crime militar. Se está de serviço, agir em razão da função, é crime militar, né? Por força dessa mudança aí, né, da 13.491/2017 do Código Penal Militar. Tá joia? A autoridade judiciária militar deve pessoalmente deliberar sobre a necessidade de elaboração do APF ou do IPM. Isso é interessante, gente. Vamos destacar isso aqui. Se eu tenho elementos probatórios, o comandante tem elementos probatórios, autoria e materialidade criminal, é APF. Se não tem elementos robustos, não tem elementos que dê uma segurança jurídica para o APF, IPM, instaura IPM. Então, essa é a ideia. Então, se tem prova de autoria e materialidade, APF. Se eu tenho só o autor, mas não tem prova, IPM, manda investigar. Manda investigar. Então, essa é a ideia. Olha lá. Nas ocorrências em que a intervenção policial resulte em morte, consumado, atentado de qualquer pessoa, olha lá, a corregedoria, subcorregedoria equivalente deverá ser cientificada imediatamente, gente. Então, se tem aí, ó, intervenção que resulte em morte, tem que consumar ou tentar de qualquer pessoa, a corregedoria tem que tomar conhecimento. Por quê, gente? A corregedoria é o órgão, inclusive, que faz essa auditoria, né, que acompanha, né? É o órgão responsável aí que faz essa acompanha da letalidade da instituição militar, né? Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público, cobra da corregedoria esse controle, né? Esse controle, o Ministério Público, o PARCAD, ele tem um poder de controle externo da atividade policial, ele controla as atividades aí, envolvendo principalmente a situação da letalidade praticada por nós em relação, em decorrência de atividades policiais, né? Então, isso é importante destacar. Então, olha lá, se a corregedoria não puder ir, né, gente? Olha lá, então, via de regra, a corregedoria tem que ir ao local, comparecer ao local e auxiliar no desenvolvimento. Agora, professor, a corregedoria não pode ir, quem que vai? P2. Olha lá. No caso, a corregedoria não puder ir, né, gente? A corregedoria, subcorregedoria da região, às vezes, no caso, interna, quem que vai? É P2 do batalhão, deverá acompanhar a ocorrência. Então, essa é a ideia. Tá joia? Vamos lá. Providência dotada, questão da lavratura do boletim de ocorrência. Então, lá, a guarnição BM, responsável por registro de ocorrência relacionada ao crime comum militar, deverá, primeiro, isolar, preservar e vigiar o local, né? Ser tranquilo, a gente sabe muito bem. Acionar a perícia, né? Olha lá, manter o local preservado, salvo se a perícia lá, dispensar a cobertura dos policiais, né? Caso a perícia não comparece, registrar essa ocorrência, colocar lá o nome de quem transmitiu, né? Que a perícia não pode ir, e o motivo do não comparecimento. Relacionar e qualificar as testemunhas, né, gente? Tranquilo, igual nós falamos. As testemunhas que presenciaram o fato, se não tiver testemunhas do fato, tem que ter aquelas testemunhas, né, de apresentação ao preso, né, à autoridade competente. Arrecadar os instrumentos de infração, objetos que tenham relacionado com o fato, encaminhar à autoridade. Lembrando, gente, se é crime militar, os objetos arrecadados vão ser arrecadados ao comandante, né? E aonde que é o local que vai ser arrecadado? Almoxarifado. Intendência, olha lá. Os materiais apreendidos relacionados deverão ficar cautelados lá na intendência, né, da unidade, responsável pela elaboração do APF, ou local o quê? Seguro, né? E lembrando que vai ficar à disposição da Justiça Militar Estadual. Então, isso é importante destacar, gente. Se isso cai muito em prova, o povo confunde. Se eu tenho crime militar, gente, você não tem que levar aqueles materiais para o delegado de polícia, não. Você é o comandante, tenente-coronel, comandante da unidade, ele que tem a cautelar os materiais. Na intendência, nós vamos ver ali também, mais para frente, fala também no almoxarifado. São materiais que foram
que vão servir de subsidiariedade, justamente vai subsidiar a autoridade judiciária, né? No caso, internas, as auditorias de justiça militar, ou os conselhos de justiça, é crime primeira instância, e o TJM, o Tribunal de Justiça Militar, em âmbito segunda instância, né? Olha lá. A guarnição militar envolvido, ou o militar autor ou envolvido na prática militar deve socorrer a vítima. Então, no caso interno, o militar disparou arma de fogo contra o cidadão. Qual que é a competência dele, né? A guarnição ou o militar autor. Se está agindo em razão da função, está no sentido do dever legal, né? Na prática de crime militar, né? Tem que socorrer a vítima, gente, socorrer a vítima, né? Inclusive, ela fala priorizar as aparentemente mais graves, né? A gente tem aquela regra, né? De socorrer, principalmente na situação do baleado, né? A situação de baleado já socorre de maneira imediata para não ter a perda do sangue, né? Que leva a pessoa a óbito. Comunicar imediatamente o fato ao oficial de serviço e ao comandante da unidade. Então, no caso interno, a gente teve o crime militar acionar o comandante na hora, né? O comandante da unidade, o oficial que está responsável pelo turno de serviço. Tá joia? Transmitir as informações, né, essenciais para a guarnição, que vai lavrar o alto, né, principalmente relacionado ao crime comum. Contribuir para a preservação do local, transmitindo ao encarregado lá do BO as eventuais intervenções, ou seja, tem que colocar lá tudo que fez, né, justamente, para mostrar, então, que, inclusive, a legitimidade e a legalidade da ação. Se houve legítima defesa, ela tentou socorrer, né? Mesmo que é um criminoso, tentou cometer um assalto lá, ele meteu lá, né, para neutralizar o cidadão infrator, dois disparos de arma de fogo em salvo do criminoso, que levou a óbito, mas no caso, legítima defesa, né? Para neutralizar uma situação, para repelir injusta agressão, artigo 23, 25 do Código Penal, combinado 42, 54 do Código Penal Militar, o que é isso? Prudente de ilicitude, culpabilidade, legítimo o quê? Defesa, porque isso justamente vai dar uma segurança jurídico-militar, né? Inclusive para não medida cautelar no caso do APF do militar. Se o militar cometeu um crime lá, se o comandante analisou qualquer tipo de procedimento que houve ação legítima, já coloca o militar em liberdade, sem estresse nenhum. Geralmente ele remete os autos à justiça, né? Em até 24 horas, na verdade, fala que até imediatamente, né, tem que remeter os autos do APF imediatamente à presença do Poder Judiciário, no caso, a autoridade judiciária militar, para que ele converta, né, ou prisão preventiva, prisão temporária, ou coloque, né, o militar, né, no caso em tela, em liberdade, acerca da situação, né, inclusive se houver o que? Legítima defesa. Bacana? Beleza? Pessoal, vamos dar uma paradinha aí, beber uma água, tomar um café, e a gente volta daqui 5 minutos, 10 minutinhos, para a gente dar continuidade no nosso estudo. Bacana?